Opa, hoje é 18 de maio, um dia depois que caiu a casa lá em Brasília. De ontem até agora há pouco, eu estava acompanhando minha timeline e eu vi algumas barbaridades que realmente é de doer o coração do cara. Primeiro, eu li Volta Dilma, Lula 2018. E agora, coxinhas, era ou não era golpe? Era o Aécio que vocês queriam pra gente? E a melhor de todas é este presidente que vai fazer a reforma trabalhista e a reforma previdenciária? Sobre isso eu gostaria de fazer alguns comentários. Quando a gente faz uma escolha nas urnas, a gente é confrontado a uma combinação de 4 possibilidades. A gente pode escolher a pessoa certa para fazer a coisa certa, a pessoa certa para fazer a coisa errada, a pessoa errada para fazer a coisa certa e a pessoa errada para fazer a coisa errada. Eu não tenho dúvida que em 2014 todos os candidatos que estavam sendo propostos aí para a população eram pessoas erradas. Eu não coloco a minha mão no fogo por nenhum deles. Então, em sendo todas erradas, a escolha era entre aqueles que estavam propondo coisas erradas e pessoas que estavam propondo coisas certas. Eu não tenho dúvida que entre o que a Dilma estava propondo e o que o Aécio estava propondo, eu ainda tendo a ficar com aquilo que o Aécio estava propondo. Apesar dele ser a pessoa errada, o plano de governo dele era muito mais plausível, principalmente no campo econômico, do que aquilo que a Dilma estava propondo. Eu não tinha dúvida que a Dilma era a pessoa errada, propondo a coisa errada. E o Aécio era a pessoa errada, propondo a coisa certa, pelo menos no campo ali das ideias do que se falava no discurso. Para nossa sorte ou nosso azar, vá saber, acho que nessa altura do campeonato, acho que foi para nossa sorte, acabou ganhando a Dilma Rousseff, e aí aconteceu tudo aquilo que todo mundo sabe. Né? Foi aquele ano horroroso de 2015, 2016 tivemos um impeachment, e aqui estamos. Tivemos um processo de impeachment que, ao meu ver, foi absolutamente legal. No entanto, só gostaria de fazer uma menção, principalmente aos petistas. A peça aceita pelo Eduardo Cunha, do impeachment, tinha vários pontos. Ele aceitou propositalmente aquela que continha a tese das pedaladas fiscais, das fraudes fiscais, na verdade, porque não era do seu interesse aceitar aqueles pontos referentes à corrupção, porque ele estava metido nessa corrupção, ele estava com merda até acima do nariz. Isso que estava acontecendo. Então, casuisticamente, sim, se fez um impeachment em cima de um aspecto talvez um pouco mais frágil, apesar que particularmente eu acho que a fraude fiscal é tão terrível quanto. Mas indo para o campo moral, não foi isso que foi debatido e a gente sabe por quê. Hoje está claro que a gente sabe por quê. Agora, em relação às reformas, eu tô nem aí se a reforma tivesse sido proposta, a trabalhista, por exemplo, tivesse sido proposta pela Dilma Rousseff, eu ia ser a favor. Eu não ia ser contrário. Então eu não tenho nenhum problema em dizer que, independentemente de quem propor uma reforma boa, eu vou apoiar, e ponto final. Não me venham agora colocar selo de imoralidade, de ladrão, de sem vergonha, porque quem propôs a reforma foi o cara errado. Sinceramente, pessoal, tô cagando pra isso. Tá? Tô nem aí pra isso. Então vamos separar as coisas, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Outro detalhe muito importante que tem que ficar bem claro, e essa foi uma das razões da minha escolha também, é que de um lado a gente tinha o PSDB, que depois, que tem algumas práticas inclusive do PMDB, mas que na época o PMDB estava do outro lado. O PSDB, não tenho dúvida, é um partido composto por um bando de sem-vergonhas. Só que o PT também é a mesma coisa, mas qual é a diferença dos dois? A diferença é que do lado do PMDB, do PSDB, eles são ladrões, mas são um bando de rato. Eles estão ali para botar dinheiro no próprio bolso, para se beneficiar individualmente. E tanto que quando alguém é denunciado, ele imediatamente um entrega o outro, eles estão nem aí, eles são ladrõezinhos da pior espécie, ponto final. Agora do lado petista, o problema, né, do lado esquerdoso, o problema é muito mais grave. Eles roubam, mas baseado num projeto de poder. Eles acreditam piamente que eles precisam fazer isso para seguir um plano bem organizado e estruturado para fazer a revolução. Você acha que eu tô louco?
dá uma olhada no Google e leia um pouco sobre Antônio Gramsci. Não sabe quem é? Inclusive tem um vídeo do anterior governador do estado do Rio Grande do Sul, um petista que foi inclusive candidato à reeleição e perdeu. Tem um vídeo dele no Facebook onde ele fala sobre propostas de governo e tem uma foto de Antônio Gramsci atrás dele. Antônio Gramsci, se você não sabe, ele, dada a impossibilidade de fazer a revolução socialista por meio tradicional, por meio das armas, a proposta dele era que a revolução devesse ser feita através da tomada das instituições, da educação, enfim, das organizações burguesas e fazer a revolução por dentro. Isso significa, assim, inclusive, cooptar os agentes econômicos do sistema capitalista. E eles estavam fazendo isso muito bem feito. Tanto que é tão sério isso que quando eles são pegos, o pessoal do núcleo duro, eles não se entregam. Olha o Zé Dirceu, está preso até hoje e não tem jeito dele abrir a boca. O Palocci talvez abra a boca, a gente não sabe, até agora não abriu. O Delcídio do Amaral, ele abriu a boca, e abriu porque o Lula torrou com ele, na verdade, mas a gente sabe, todo mundo sabe que ele não abriu a boca em tudo. Então esse pessoal é muito pior. Por isso que não me surpreende muita gente saindo em defesa, porque eles são cegos atrás de um projeto fixo de poder. Eles estão nem aí se a nação é saqueada, se os impostos são roubados, enfim, eles acham realmente que tudo isso é plenamente justificável. E esses caras, para mim, são os mais perigosos de todos. Eu prefiro deixar a minha carteira com o Michel Temer do que com o petista, só para que você tenha uma ideia do que eu acho sobre isso tudo. Mas agora que estourou a merda toda, vamos falar a verdade, que todos eles se danem, que a gente consiga estruturar esse país de uma forma melhor e que, por favor, vamos parar de acreditar na ideia que político vai salvar a pátria. Vamos pensar na hipótese, sim, da gente ter um Estado menor e o dinheiro ficar na mão das pessoas, porque aí a gente dá menos margem para eles meterem a mão. Esse é o grande negócio. A oportunidade é agora, 2018 está aí, e a gente tem a grande oportunidade de se livrar desta corja. Não dá mais. A gente tem que fazer uma campanha séria para não votar nem em PT, PMDB, PSDB, DEM, PP, todos eles, PTB, PCdoB, PSOL, porque eles também têm um projeto ardiloso de poder. É só eles começarem a meter a mão no dinheiro que começa tudo do mesmo jeito. O PT era assim também. Eu não tenho 20 anos, eu já passei dos 40, eu lembro muito bem como é que era o PT. O PT era o pessoal de hoje. Então não se iluda também achando que o PSOL vai ser a solução, porque não vai ser. Eles têm exatamente as mesmas ideias esquerdistas, socializantes que o PT tinha um tempo atrás. Então não se iluda com isso. Por enquanto é só, e que Deus esteja conosco, porque tá braba a situação.